Paz, graça, misericórdia e a bondade da parte do nosso Deus, por de meu Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nos reunimos hoje para estudar um tema profundamente revelador e central para a nossa fé cristã: os mistérios da redenção. A redenção é a pedra angular da mensagem do Evangelho. Ela nos fala sobre o preço pago para a nossa salvação, a vitória sobre o pecado e a morte, e a restauração da nossa comunhão com Deus. Contudo, este é um mistério que transcende a compreensão humana, natural, e que só pode ser plenamente compreendido à luz das Escrituras. Ao longo deste estudo, vamos explorar os mistérios que envolvem a redenção como revelados na Bíblia e compreender como o sacrifício de Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, é o cumprimento de Deus no plano eterno de salvação. O mistério da redenção no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é rico em figuras e símbolos que apontam para a futura obra de Cristo na cruz. Desde o sacrifício de Isaque até o Cordeiro Pascal durante a Páscoa, vemos sombras que prefiguram o preço da redenção. Exemplo de Isaque, Gênesis 22, o sacrifício de Isaque, filho da promessa, é uma representação do que Deus faria com o seu filho, Jesus, que também seria sacrificado por todos nós. O Cordeiro Pascal, Êxodo 12. O sangue do Cordeiro colocado nas portas livrou os israelitas da morte. Este Cordeiro prefigura Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue para nos livrar da morte eterna. O tabernáculo e os sacrifícios, Levítico 16. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento era uma sombra das coisas futuras. Jesus, como sacrifício perfeito, cumpre todo o sistema de ofertas e expiação. Irmãos, ao longo da Bíblia, vemos como Deus, em sua infinita sabedoria, traçou um plano de salvação que se estende através das gerações. Vamos olhar para as vidas dos patriarcas do Antigo Testamento e descobrir como suas histórias não apenas refletem a obra de Deus, mas também apontam diretamente para Jesus Cristo, nosso Redentor. Começamos com Adão, o primeiro homem. Em Gênesis 1, 26, 27, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Adão, em sua inocência, desfrutava de uma comunhão perfeita com Deus. Mas, como sabemos, ele caiu em pecado, trazendo a morte e a separação entre Deus e a humanidade. No entanto, em Romanos 5, 19, Paulo nos lembra: pois assim como, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Aqui vemos que Adão é uma tipologia de Jesus. Enquanto Adão trouxe pecado ao mundo, Jesus, o segundo Adão, trouxe vida e redenção. Ele restaurou uma comunhão que foi quebrada, nos oferecendo um novo começo, uma nova criação em Cristo. Em seguida, consideramos Noé. Noé, um homem justo em um tempo de corrupção extrema, foi escolhido por Deus para preservar uma linhagem. A arca que ele construiu não apenas salvou sua família, mas também simbolizou a salvação que se encontra em Jesus. Em Pedro 3, 20 e 21, lemos que a arca é uma prefiguração do batismo, que agora nos salva. Assim como Noé e sua família foram salvos das águas do julgamento, nós somos salvos pelo sangue de Cristo. A arca representa a proteção divina. E Jesus é a nossa arca, nosso refúgio seguro em tempos de tempestade. Agora vamos falar sobre Abraão, o pai da fé. Em Gênesis 12, 1:3, Deus faz uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpre plenamente em Jesus, que é o descendente prometido de Abraão. Em Gálatas 3, 29, lemos que, se somos de Cristo, então somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Abraão exemplifica a fé que é contada como justiça. Ele nos ensina que a verdadeira fé se manifesta em obediência e confiança nas promessas de Deus. E Jesus é o cumprimento supremo dessa fé. Isaque,
o Filho da promessa, nos oferece outro vislumbre do mistério da redenção. Em Gênesis 22, Deus pede a Abraão que sacrifique Isaque. Este ato de fé é um prenúncio do sacrifício de Cristo. Assim como Isaque carregou a lenha para o altar, Jesus carregou a sua cruz. Em Hebreus 11, 17 e 19, lemos que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. Da mesma forma, nós cremos que Deus ressuscitou Jesus, confirmando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jacó, com suas lutas e transformações, também é uma tipologia de Cristo. Gênesis 32, Jacó teve um encontro com Deus e saiu daquele lugar transformado. Ele recebeu o novo nome de Israel. Jesus, em sua vida e ministério, também veio para transformar. Ele foi encontrado com pecadores e transformado em novas criaturas. Em 2 Coríntios 5, 17, lemos que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e é que tudo se fez novo. Assim como Jacó passou por uma transformação, todos nós somos chamados a deixar nossas velhas vidas para trás e abraçar uma nova vida em Cristo. Finalmente, não podemos esquecer de José, que foi vendido como escravo e depois se tornou o salvador de sua família durante a fome. A história de José é um poderoso retrato de Jesus. Em Gênesis 50, 20, José diz a seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes, para preservar a vida de muitos. Da mesma forma, os que crucificaram Jesus pensaram que estavam consumando o mal, mas Deus usou aquela cruz para a redenção de toda a humanidade. Em Romanos 8, 28, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, a narrativa dos patriarcas é uma tapeçaria rica que revela o plano de Deus para a nossa salvação. Cada um deles, com suas falhas e triunfos, nos aponta para a obra redentora de Jesus. Neles, vemos a fidelidade de Deus, que cumpre suas promessas, mesmo diante da desobediência humana. Isso nos encoraja a confiar em Deus em nossas próprias jornadas. As dificuldades que enfrentamos, as lutas que travamos e os erros que cometemos não são o fim da história, mas sim oportunidades para experimentarmos a graça e a redenção de Deus em nossas vidas. Concluindo, vamos nos levar à certeza de que, assim como Deus foi fiel com os patriarcas, ele é fiel conosco. Jesus é a nossa esperança, a nossa salvação, e nele alcança o pleno cumprimento das promessas de Deus. Que possamos viver nossas vidas refletindo essa verdade, compartilhando essa mensagem de redenção com o mundo ao nosso redor. Amém. Cada um deles, com suas falhas e triunfos, nos aponta para a obra redentora de Jesus. Neles vemos a fidelidade de Deus, e cumpre suas promessas, mesmo diante da desobediência humana. Isso nos encoraja a confiar em Deus em nossas próprias jornadas. As dificuldades que enfrentamos, as lutas que travamos e os erros que cometemos não são o fim da história, mas sim oportunidades para experimentarmos a graça e a redenção de Deus em nossas vidas. Concluindo, vamos nos levar à certeza de que, assim como Deus foi fiel com os patriarcas, ele é fiel conosco. Jesus é a nossa esperança, a nossa salvação, e nele alcança o pleno cumprimento das promessas de Deus. Que possamos viver nossas vidas refletindo essa verdade e compartilhando essa mensagem de redenção com o mundo ao nosso redor. Amém. Cada um deles, com suas falhas e triunfos, nos aponta para a obra redentora de Jesus. Neles vemos a fidelidade de Deus, que cumpre suas promessas mesmo diante da desobediência humana. Isso nos encoraja a confiar em Deus em nossas próprias jornadas. As dificuldades que enfrentamos, as lutas que travamos e os erros que cometemos não são o fim da história, mas sim oportunidades para experimentarmos a graça e a redenção de Deus em nossas vidas. Concluindo, vamos nos levar à certeza de que, assim como Deus foi fiel com os patriarcas, ele é fiel conosco. Jesus é a nossa esperança, a nossa salvação, e nele alcança o pleno cumprimento das promessas de Deus. Que possamos viver nossas vidas refletindo essa verdade
e compartilhando essa mensagem de redenção com o mundo ao nosso redor. Amém? Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim do nosso estudo de hoje sobre os mistérios da redenção. Quero, antes de mais nada, agradecer a cada um de vocês pela atenção, pela disposição em abrir o coração para entender mais profundamente sobre a grandiosidade do plano de salvação que Deus preparou para nós. É um mistério profundo e maravilhoso o fato de que, mesmo não merecendo, fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Que essa verdade transforme a nossa vida diária, nos capacite a viver de maneira digna de tal grande amor e nos motive a compartilhar com os outros essa mensagem de esperança e salvação. Agradeço a Deus por nos permitir reunir, estudar e crescer em sua palavra. Agradeço a todos pela participação ativa e pelas reflexões que certamente enriqueceram este momento. Que a graça de Deus continue a nos guiar em nossa caminhada cristã e que possamos aplicar os ensinamentos que aprendemos em nossa vida diária. E que a paz de Cristo esteja com todos vocês, agora e sempre. Lembrem-se, a redenção que recebemos não é apenas para nós, mas para o mundo inteiro. Que possamos viver de acordo com essa verdade, sendo luz e sal no mundo. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos a caminhar juntos na profundidade das Escrituras. Que Deus abençoe ricamente a todos e que sua graça e paz permaneçam com cada um de vocês. Amém.